No episódio de hoje, a realidade de muitos idosos que enfrentam a solidão e a importância de espaços que promovem convivência e apoio. Através da convivência, o que a gente gostaria? Autonomia, a possibilidade deles se manterem, deles se organizarem. Gosto muito de lá, adoro. E no interior de São Paulo, um espaço da ADRA que oferece cursos e atividades de convivência, mostrando como o conhecimento pode abrir novos caminhos. Aqui é minha casa, minha segunda casa, eu só vou para casa dormir. Que a gente tem um olhar mais integral e caminha junto com os atendidos e as suas famílias, né? Em um cotidiano de tanta correria e desigualdade, a indiferença se tornou parte de nossas vidas. Vítimas de emergências ou aqueles em condições de vida precárias acabam muitas vezes ignorados. Mas que histórias podemos descobrir quando pessoas em necessidade encontram compaixão? Eu sou Fernanda Beatriz e vou te mostrar biografias de vidas transformadas por uma segunda chance em Retratos, Histórias Não Contadas. O programa Retratos veio até o interior de São Paulo para conhecer uma iniciativa voluntária na cidade de Artur Nogueira que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. A história da cidade começa no início do século XX, quando um senhor chamado Artur Nogueira doou essas terras ao governo. O objetivo era organizar a região e também dar a oportunidade para as famílias que queriam viver do trabalho no campo. Pouco tempo depois, a estrada de ferro chegou à região e ao redor dela começaram a surgir casas, comércios e o povoado se formou até que virou município. E hoje, Artur Nogueira carrega muito dessa história de gente que é trabalhadora e principalmente que veio para o interior de São Paulo em busca de uma vida melhor. Um título que é dado à cidade é Berço da Amizade, porque lá nos seus primórdios ela recebeu imigrantes da Itália, Alemanha e Espanha, e essas pessoas foram muito bem acolhidas aqui. Magali foi uma dessas pessoas que chegaram à cidade e decidiram ficar. Aqui ela encontrou uma região marcada pela produção agrícola. Quando eu cheguei na cidade, há 35 anos atrás, eu me encantei porque a cidade tinha cheirinho de flor de laranjeira. Era muito gostoso. Depois, lembro também que em alguns trechos perto da rodovia tinha plantação de algodão. Então, com esse processo, através da agricultura e outras possibilidades que surgiram depois, com a fábrica têxtil, a cidade foi crescendo e trouxe aqui um desenvolvimento que hoje tem aí por volta de 53 a 60 mil pessoas aqui na cidade. Além da história e do trabalho no campo, as belezas naturais também chamam a atenção de quem passa por aqui. Artur é uma cidade muito arborizada. Nós temos a Lagoa dos Pássaros, muito conhecida. Nós temos embaixo, saindo aqui em sentido Olambra, o balneário. A Lagoa dos Pássaros está virando agora uma referência gastronômica. Os restaurantes estão se concentrando ali. E aí, com isso, cria mais atrativos, né? Mas nem tudo é tranquilidade. Artur Nogueira enfrenta uma crise no abastecimento de água. Em 2024, a falta de chuvas foi tão intensa que o governo de São Paulo decretou situação de emergência. E os efeitos desse problema ainda impactam a rotina dos moradores e o desenvolvimento da cidade. Então, nós não temos água suficiente e a cada ano isso tem se agravado. Então, as indústrias até fazem menção de vir, mas acabam desistindo por conta desse problema. Então, o que a gente percebe hoje é que Artur é uma cidade dormitório. As pessoas moram, mas trabalham em outras cidades. Então, elas estão sempre se deslocando e só vêm para cá ou finais de semana ou fim do dia. E com isso a gente verificou, nós podemos ter uma possibilidade de ter o desenvolvimento de cursos para profissionalizar essas pessoas, para que elas pudessem ou ter uma atividade autônoma, para que ela pudesse gerir o seu próprio negócio ou para que ela pudesse entrar dentro ou estivesse mais especializada para entrar em uma das oportunidades que a cidade oferece ou que as outras
da região ao redor. Diante desse cenário, surgiu a preocupação em criar oportunidades para quem vive aqui. Foi assim que o núcleo da ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, passou a oferecer cursos de capacitação profissional. Parte dessas formações acontece em parceria com instituições renomadas do país. Os cursos mais técnicos, mais profissionalizantes, aí vem pelo SENAC. SENAC, SENAI. Então, nós temos os cursos de panificação. No final do ano teve panetone, bolos, doces natalinos. Então, eles trazem o chefe de cozinha e aí eles oferecem todo o material com certificado, tudo certinho. Além dos cursos, o núcleo também abriu espaços para outras atividades. Hoje, crianças, adultos e idosos participam de oficinas e encontros que fortalecem a convivência e criam novos vínculos. Nós temos oficinas de pintura em tecido, bordados, tear, onde é feito tapete, bolsas. Nós temos uma oficina de literatura, nós temos culinária infantil, nós temos noções básicas de informática para as crianças também. As oficinas são compostas com os nossos serviços técnicos, então a gente perpassa nas oficinas também as temáticas que a gente quer trabalhar durante o ano. A gente tem diversas temáticas da vida que a gente trabalha dentro das oficinas. Temos também o espaço Vida Sem Dor, temos a arte-terapia também, onde eles vêm desenvolver as habilidades manuais, pintura, e aí a psicóloga vai trabalhando de acordo com a necessidade e o que ela tem para aquela atividade específica. E também os atendimentos individualizados, que daí é com a assistente social, com a psicóloga, né? Que a gente tem um olhar mais integral e caminha junto com os atendidos e as suas famílias, né? Então a gente tem um olhar bem integral a isso. E foi justamente esse cuidado mais próximo que fez Estela se sentir acolhida desde o primeiro dia em que chegou ao núcleo da ADRA. Eu sou Estela Nishimura, tenho 57 anos e moro em Artur Nogueira faz 21 anos. O primeiro contato de Estela com a ADRA aconteceu quando ela foi convidada para ser modelo em um curso de manicure. A ideia era ajudar as alunas a colocarem em prática o que estavam aprendendo. O que ela não imaginava é que aquele convite simples abriria caminho para algo muito maior. E foi justamente numa época que eu estava precisando. Em 2016, Estela recebeu o diagnóstico de câncer de mama, e isso mudaria toda a sua rotina. E eu descobri por mim mesma que eu sempre fiz o autoexame. E eu senti umas bolinhas. Falei, tem coisa errada. Aí deu. Os dois lados eram malignos, mas como eu que descobri muito no começo, então foi melhor, né? Só que os dois eram malignos, só que o da esquerda era de metástase. Então por isso que foi acordado que fizesse uma mastectomia total. Depois da cirurgia, ela começou a quimioterapia. Enquanto enfrentava o tratamento, precisou também lidar com outra dor. O marido decidiu ir embora, justamente naquele momento tão delicado. Ele era para ter me levado para Campinas fazer a quimioterapia. Ele me falou que o filho dele estava doente, que ele precisava levar ele no hospital. Aí pagou um Uber para me levar. Só que quando eu voltei, ele tinha levado os carros, as motos, um monte de coisa dentro de casa, sumiu. Eu não sei como ele ainda deixou o meu carro, pelo menos o meu carro ele deixou. Mas ele levou um monte de coisa e sumiu. Ela tinha um ótimo plano de saúde, um ótimo tratamento. Então o marido foi embora e tirou tudo. Aí se viu sozinha, tendo que sair de dentro da própria casa, ir para uma casa sozinha, pequenininha. Então assim, quando ela chegou aqui, ela chegou numa depressão profunda. E as pessoas tinham medo que ela cometesse algum atentado contra ela. E justo nessa época também não consegui um psicólogo, não consegui ajuda em lugar nenhum. Parece que não encontrava quem pudesse me dar um apoio. Porque eu precisava de alguém que falasse assim, faz isso, faz aquilo, porque a gente fica tão desnorteada.
Aí foi o que eu encontrei aqui. Aqui tem psicóloga, eu faço acompanhamento com ela também. Foram meses difíceis, mas com o tempo e com muita força, Estela conseguiu concluir o tratamento. Ano passado que eu acabei, então eu estou na remissão. Então agora é acompanhamento de 6 em 6 meses, durante mais ou menos uns 10 anos. Nesse processo, o apoio que encontrou na ADRA fez toda a diferença. As conversas, o convívio com outras mulheres e as novas amizades ajudaram Estela a cuidar não só do corpo, mas também das emoções. Então, aqui a gente conversa de tudo. E troca receita, e troca... Ixi, é muito bom, então distrai muito. Muito mesmo, convívio, né? Porque já vive sozinha. Então, quando tem alguém para conversar, aí já viu. Hoje, a Estela sorri com os olhos. E ela passou a ser nossa voluntária. Hoje, além de participar das atividades, ela também compartilha o que sabe. Na ADRA, Estela ensina vagonite, uma técnica de bordado que pode ser feita com linhas ou com fitas. O vagonite dá para ser aplicado em que tipo de peça? Toalha de banho, no que você imaginar, dá para colocar. Porque dá para fazer desenhos, nomes, tudo. Entre linhas, agulhas e conversas, ela encontrou um lugar onde nunca mais se sentiu sozinha. Depois de tudo o que viveu, Estela descobriu na ADRA que recomeçar fica mais leve quando ninguém precisa caminhar sozinho. Aí eu achei aqui uma família. Era o que eu precisava. Atenção, carinho, acolhimento. É o que eu precisava. Então aqui é minha casa, minha segunda casa. Eu só vou para casa dormir. Só agradecer. Muito obrigada. Fizeram a diferença na minha vida. No próximo bloco, você vai conhecer a história de Janete. Após perder o marido, ela encontrou no trabalho voluntário uma forma de lidar com a saudade e seguir em frente. Para uma pessoa que está vivendo luto, ajudar outras pessoas, se sentir pertencente a algum lugar é muito importante. A cidade de Arthur Nogueira, localizada no interior de São Paulo, a 150 quilômetros da capital, conta com um espaço que oferece diversas atividades para crianças, adultos e idosos. O local é mantido pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA. Nós somos um centro de convivência, onde a ideia é que as pessoas convivendo, elas trabalhem os eixos que o município entende que seriam bons. Ele com ele mesmo, ele com a sociedade, ele com a família. O espaço funciona de segunda a quinta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. A maioria dos participantes chega por encaminhamento da rede de assistência social do município. Que a gente trabalha junto com a prefeitura, junto com o CRAS, junto com o CAPS. Então, a gente fala, né, que quanto mais a rede se une, mais os nós são fortalecidos e a gente consegue proteger mais, né? Através da convivência, o que a gente gostaria? Autonomia, a possibilidade deles se manterem, deles se organizarem, não só para contribuir com a vida deles, mas também contribuir com a comunidade. É um espaço acolhedor, onde histórias diferentes se encontram todos os dias. Eu falo, nossa, aqui é praticamente a casa da gente. A gente vem, às vezes, sabe, né, a gente tem um problema, né? Daí vem aqui a gente esquece os problemas, né? Mas aqui é muito bom participar daqui. Olha, eu gosto demais de vir aqui. Né? As atividades são abertas para pessoas de todas as idades. Entre os participantes, muitos são idosos, que encontram aqui um espaço de convivência e cuidado. Foi justamente esse trabalho que chamou a atenção de Flávia. Eu moro aqui em frente e assim, eu fico acompanhando, eu vejo o movimento de pessoas, de senhoras, né? Flávia se dispôs a compartilhar seus conhecimentos em terapias naturais. Aí eu falei, Flávia, que tal a gente criar então esse espaço Vida Sem Dor? Ela falou, acho ótimo. Porque a maioria das senhoras, 50
Mas tem jovens também, já tem algum tipo de dor. É muito difícil você chegar à noite depois de um dia de trabalho e não dormir porque você tem dores, aí você fica com insônia e começa a aparecer crises de ansiedade, hipertensão. Entre as atividades oferecidas estão escalda-pés e massagens relaxantes. Práticas simples que ajudam a aliviar dores e trazer bem-estar. O resultado logo apareceu. Muitas pessoas começaram a relatar melhora nas dores e no dia a dia. Aí passa na minha sala e fala assim, menina, eu vim ontem, você acredita que aquela dor que eu tinha no pescoço há anos sumiu? Falei, tá vendo só? Aí depois passa outra, olha, o meu joelho tá bem melhor. Esse sentimento de gratidão não é só de quem recebe, também faz parte da vida de quem se dedica ao trabalho voluntário. Eu me sinto muito grata, né? O sentimento que eu tenho de gratidão, né? Por poder me doar, né? Um pouco e tá melhorando a qualidade de vida delas. Aqui todos os nossos oficineiros são voluntários. Nenhum deles recebe algo em troca, a não ser o carinho das pessoas que eles atendem. E foi compartilhando o que sabia com outras pessoas que Janete encontrou um novo sentido para a própria vida. Meu nome é Janete Capitânio, moro aqui em Arthur Nogueira e eu tenho 74 anos. Janete começou a fazer aula de pintura em 1986, incentivada por uma prima. O que era apenas um curso acabou virando uma paixão. Quando se mudou de São Bernardo do Campo para Arthur Nogueira, no começo dos anos 2000, ela passou a dar aulas de pintura. Mas essa fase durou pouco. Quando o espaço mudou de gestão, Janete perdeu o trabalho. Queria pessoa que tinha estudo, eu não tenho. Eu só fiz até a 4ª série. Então ele não aceitou. E aí eu saí de lá, não foi só eu, as pessoas que ensinavam tricô e crochê, bordado, muita coisa. Acabou, infelizmente acabou. Depois disso, ela passou a maior parte do tempo em casa, cuidando da mãe. E chegou a pensar que nunca mais voltaria a ensinar pintura. Achei que eu nunca mais ia fazer pintura, nada. Um tempo depois, surgiu um novo convite para dar aulas. E foi assim que Janete acabou chegando à Adra. Essa minha amiga falou para mim, por que você não dá aula nada? Ela está precisando. E eu fui. Dei aula. E estou lá até hoje. No começo, ela dava aula uma vez por semana. Depois, passou para 2 dias. Com o tempo, percebeu que estar ali fazia bem e decidiu frequentar o núcleo da Adra com mais regularidade. Ela veio agora, no começo do ano, pedir para mim se tinha como aumentar um dia a mais na semana para ela dar aula, para ela não ficar... Eu falei que ela pode vir todos os dias se ela quisesse, né? Ou como voluntária ou como usuária. Além de ensinar pintura, Janete também participa como aluna nas oficinas de arte e terapia. Um apoio importante que veio em um momento delicado da vida. O único problema dela é ter perdido o grande amor. Ela não consegue ainda superar, então toda vez ela chora, ela fica em casa, ela fica depressiva, porque ela olha, eu estive na casa dela, então ela mostra o que o marido fez, o que ele construiu, o que ele plantou. Em novembro de 2024, Janete perdeu o marido depois de 53 anos de casamento. Um grande baque para quem sempre contou com o apoio dele. Ele me incentivava, inclusive, quando eu encontrasse uma camiseta, alguma coisa que eu achava que ia de acordo com ele, eu pintava para ele. E uma dessas camisetas ele gostou tanto que nem chegou a usar. Essa do passarinho ele achava tão linda, ele não quis usar para não estragar. E no fim ele morreu, a camiseta ficou. Ficaram também as memórias de uma vida inteira construída lado a lado. Aí ela relembra, ela conta do tempo que o esposo dela pagou o primeiro curso para ela de pintura. E hoje ela está aqui. Já veio com o material dela, da época que o esposo pagava. Uma parceria que marcou profundamente a história dos dois.
E talvez por isso a despedida tenha sido tão difícil. Para mim está sendo horrível. Eu sinto muita falta. E para a Adra, tem ajudado a senhora nesse processo? Tem, bastante. Por isso que eu vou lá. Porque eu estando lá, eu não choro. Eu fico preocupada com as coisas que as meninas lá estão fazendo, que eu chego a esquecer um pouco. Para uma pessoa que está vivendo luto, ajudar outras pessoas, ter um grupo, participar, se sentir pertencente a algum lugar é muito importante. Ele poder verbalizar, seja a saudade, seja as dificuldades em relação a isso, é muito importante. A gente sempre procurou estar próximo dela, à disposição dela para o que ela precisasse, ouvindo ela, né? Porque muitas vezes a gente percebia que ela só queria ser ouvida. E então a gente procurou ouvir ela e respeitar o momento dela. Mas que ela fala que quando vem aqui ela esquece um pouco e dá tudo certo. E a gente fala, é isso mesmo, então venha para cá, a Adra é a sua casa. E ela vem para cá. Na Adra, Janete encontrou um espaço de acolhimento onde pode falar da saudade, dividir o que sente e continuar perto de outras pessoas. Eu agradeço a Adra por esses momentos bons que eu tenho. Gosto muito de lá, adoro. A saudade continua, mas diante do vazio que ficou, Janete volta ao que sempre soube fazer. Pega os pincéis e aos poucos vai pintando a ausência, com cores que só quem amou profundamente consegue enxergar. O núcleo da Adra, em Arthur Nogueira, fica na região central da cidade. Por isso, um dos desafios é conseguir atender também quem mora nos bairros mais afastados. Então, os nossos desafios é fazer com que a população venha. Trazer essas pessoas está difícil. Hoje nós não temos carro e a maioria dos idosos necessitam de transporte. E nós trabalhamos com um público que muitas vezes são de idosos, então eles têm uma dificuldade de locomoção. E mesmo aqueles que podem estar jovens ou não, a depender da distância, e se, como é uma cidade pequena, às vezes não tem toda uma infraestrutura de transporte para chegar até esse local, teria que ali a pessoa andar um pouco. Então isso traz algumas dificuldades para que as pessoas realmente estejam presentes, acessem o nosso espaço e que a gente possa levar a transformação. Neste momento, ter um veículo próprio ajudaria muito na logística e no deslocamento das pessoas atendidas. Um micro-ônibus, no caso, né, ou uma van, já nos ajudaria muito. O nosso espaço, como você viu, ele é grande, ele é amplo, então dá para a gente atender, né, essas pessoas. Então, o nosso desafio hoje é mais a locomoção. Mesmo assim, o trabalho continua crescendo. E já existem planos para levar as atividades da Adra para outros pontos da cidade. A ideia é ficar mais perto das comunidades e ampliar o número de pessoas atendidas. Quão bom seria que a gente pudesse estar em cada bairro, pelo menos em cada região da cidade, porque isso facilitaria uma dificuldade que nós encontramos, que é o acesso. Então, nosso desejo, sim, sempre é crescer, sempre é ampliar, para que onde nós estivermos, realmente a gente possa levar a transformação. O conhecimento é essencial em todas as fases da vida e o trabalho que a Adra desenvolve aqui em Arthur Nogueira é prova disso. Através dos cursos, crianças, adultos e idosos têm contato com novos aprendizados, mas principalmente têm interação social e isso oferece para eles novas perspectivas de vida. Se você deseja conhecer mais sobre esse projeto, acesse o site adra.org.br. Lá é possível saber como você pode participar ou até mesmo apoiar para que mais pessoas tenham a vida transformada.